Olá, paz de Deus com todos, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive na minha vida pessoal, então eu vou passar para vocês. Isso aconteceu aproximadamente há 33 anos atrás. A minha filha mais nova hoje tem 32 anos. Eu e a minha esposa, nós tínhamos 2 filhos. Já tinha vindo a minha filha mais velha e o segundo. Aí, como a gravidez dela era um pouco assim, de risco, o próprio médico disse para ela, olha, acho que é melhor a senhora fazer uma laqueadura, né? A senhora operar para não ter mais filho. E ela também não podia tomar comprimido porque fazia mal também, então optamos para ela operar. Pagamos a operação e ela fez então uma laqueadura. Só que passado alguns tempos, um cooperador lá de onde a gente congregava, na época, ele pregava umas coisas meio absurdas, né? Eu não falo nem pregar, ele dizia, porque pregar, abrir a Bíblia, ler uma parte da palavra e dizer um negócio desse, que ele falava, eu não considero isso uma pregação. Aliás, não explicava nem a metade do que ele lia. Aí o que aconteceu? Um dia, ele falou lá de cima da tribuna, dizendo que era Deus que estava mandando, que todas as irmãs que evitassem ter filho ou que tomassem comprimido, já estavam encaminhadas, já estavam com passaporte para ir para o inferno. E ele dizia assim, com a boca cheia, você vai para os quintos dos infernos. Mas naquela época, o que acontecia? A gente era novo, né? Eu era jovem, era novo de casado ainda, estava começando ali a entender um pouco sobre a igreja, sobre céu, sobre inferno, enfim. Então a gente acabava aceitando muitas coisas na inocência. E o que aconteceu? A minha mulher, na época, ela, quando ouviu essa palavra, ela começou a ficar atormentada e entrou numa depressão, quase ficou louca, né? Porque ela achava que ela já estava condenada. Eu explicava para ela, a gente explicava, não, imagina, Deus é bom, Deus é amor, jamais vai jogar você fora porque você operou, né, por um motivo para preservar a sua própria saúde. Não, mas ele falou que nós vamos para o inferno com as irmãs que evitam filho, ou que vão para o inferno, tá? Enfim, ela sofreu muito, muito, muito. Até que passado mais ou menos um ano e meio, ela mesmo operada engravidou, né? Então, isso acaba sendo até um testemunho, né? Porque não tinha como ela engravidar. E o médico depois explicou o que aconteceu, né? Mas falou que isso acontece de vez em quando, a cada 100 mulheres acontece com uma. Então, ela engravidou, foi a nossa libertação, porque daí em diante ela ficou livre daquela acusação e aí sim ela fez de novo a operação, foi uma gravidez novamente de risco, ela sofreu bastante, mas em seguida ela entendeu que Deus deu aquela criança para ela, para provar para ela que não tinha nada a ver, que jamais ela ia ser condenada. Essa menina hoje é minha filha caçula e tem 32 anos. Mas para resumir, os irmãos vejam o que esses irmãos, sem a guia de Deus, dizendo que é Deus que está falando, mentira, não é Deus que ia falar um negócio desse. Eles usam o poder que tem de cooperador ou de ancião e diz que é Deus que está falando na boca dele para justamente, né, deixar a pessoa que está ouvindo passiva de ouvir aquilo ali, ter que aceitar, ter que acreditar que é Deus. E não é. É por isso que eu digo, hoje, se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu teria criticado, eu teria debatido, eu teria não aceitado aquilo, como não aceitei, né? A gente inconscientemente, a gente já não aceitava aquilo, mesmo com medo de estar errando, de estar blasfemando, mas no fundo a gente não aceitava aquilo como vindo de Deus. Mas no caso dela, ela colocou aquilo na cabeça e quase perdeu a mente, né? Mas graças a Deus que veio a minha filha mais nova e ela ficou liberta daquela acusação. Hoje, ainda existe, pode ter certeza que ainda existe gente que prega esse tipo de coisa, né? Mas
As pessoas hoje, mesmo dentro da congregação que estão lá indo, congregando, estão mais espertas, não aceitam. E tem caso que às vezes debate até quando termina o culto, já vai lá na frente e fala, irmão, eu não concordo com aquilo que o irmão falou, já existiu vários casos aqui. E tem que fazer isso aí mesmo, para eles aprenderem a pregar o evangelho, ler a Bíblia e explicar o que está pregando para o povo. Mas não você ler, não explicar nada e já ir dizendo besteira para o povo e querer que o povo ouça isso. Então isso foi um fato verídico que aconteceu na minha vida no passado. 33 anos atrás, eu já estava sofrendo com esse tipo de pregação, né? Eu tenho sofrido já há muitos anos, mas graças a Deus, hoje eu digo para vocês que Deus me libertou dessas amarras, desses homens que dizem ser porta-voz de Deus. Eu estou livre, graças a Deus, dessas amarras. Sei que muitos também estão, e louvado seja Deus, eu fico feliz de quantos irmãos e irmãs que estão sendo abrida a sua mente, sendo aumentado o seu entendimento nessa parte, e estão realmente pulando fora dessa instituição movida pelo homem e pela carne. Tem gente boa lá dentro, tem gente que realmente se esforça para ser espiritual, não são muitos valorizados, mas existe sim muitos irmãos que se esforçam para fazer realmente agradar a Deus do seu entendimento ali dentro, né? E assim por diante. É isso que eu queria deixar para vocês hoje, essa minha experiência com essas palavras, dizeres desses irmãos totalmente movido pela carne, pelo próprio entendimento errôneo, e quer passar isso para a igreja. O que o povo vai aprender com isso? Nada além de nada. Deus abençoe.